Bom dia, boa tarde, criaturas. Bom, vamos lá? Vamos dar continuidade no nosso conteúdo. Apesar da gente estar paralisado, não tendo aula presencial, vocês sabem que eu vou continuar passando para vocês conteúdo online. Eu acho que uma das maneiras mais fáceis da gente continuar com o nosso conteúdo é trabalhando um pouquinho com vídeo, tá? Vou passar agora a explicação, vamos fazer um recordando aqui como sempre. E aí depois eu vou passar alguns exercícios para vocês resolverem no WhatsApp. Aí vocês vão resolver e vão me entregar depois. A gente vai dar um jeito de recolher esses exercícios. Vamos começar recordando o que é um elemento químico. Qual que é a ideia de elemento químico? Tabela periódica, se a gente for parar para pensar, a gente tem ao todo 118 elementos químicos. Essa minha tabela periódica está desatualizada, mas toda vez que a gente olha uma tabela periódica, a gente vai ter representação de alguns números nela. Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, no símbolo do titânio. A gente tem um número aqui em cima e tem um numerinho aqui embaixo, além do símbolo. Símbolo, lembrando, sempre a primeira letra maiúscula, segunda se tiver minúscula. Não pode colocar duas letras maiúsculas para representar um elemento químico, ok? O que esses numerinhos aqui vão representar? Toda tabela periódica tem uma legenda, mas se não tiver legenda, a gente vai ter que recordar de algumas coisas. Vamos recordar então o que esses números representam. Elemento químico aqui tem uma letra A e uma letra Z. O que a letra A representa? A letra A representa a massa atômica desse elemento, a massa que a gente tem nesse átomo. E Z vai representar o número atômico do elemento que a gente está trabalhando. E como que a gente vai trabalhar com isso? Lembrando, o número atômico é a mesma quantidade de prótons. Ou seja, se você está trabalhando com 10 de número atômico, significa que você tem 10 prótons dentro do núcleo. E como que a gente calcula a massa? Vamos lembrar de como que a gente trabalha com um átomo. A ideia de um átomo não é que a gente tem um núcleo agora e ao redor desse núcleo a gente tem a eletrosfera. Recordando dos modelos atômicos que a gente estudou até agora. Modelo de Rutherford Bohr. O que a gente tinha no modelo de Rutherford Bohr? A gente tinha que dentro do núcleo, a gente trabalhava com os 3 P's. Pequeno, pesado ou denso e positivo. O que esses 3 P significam? Significa que toda a massa de um átomo está dentro do núcleo, tá? E dentro do núcleo, o que a gente tem? Dentro do núcleo, a gente tem próton, e a gente tem nêutron. Então, somando próton com nêutron, a gente chega na ideia da massa atômica de um átomo. Então, por isso que a gente fala que a massa atômica de um átomo é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, ok? Número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Vamos resolver um exemplo aqui. No átomo de sódio, por exemplo, 2311. Ai, Fabinha, minha tabela periódica não tem legenda. Como que eu vou saber quem é a massa e quem é o número de próton? Você sempre vai ter a massa maior do que o próton. Por quê? A massa é a soma do próton com um nêutron. Então, o maior número sempre corresponde à massa atômica desse elemento. Então, nesse caso, a gente sabe que a massa do sódio é 23. O número atômico equivale a 11. Quantos nêutrons a gente vai ter? 23 menos 11, então a gente tem 12 nêutrons. Quantidade de próton e quantidade de elétron. Como que eu sei a quantidade de próton e a quantidade de elétron presente nesse átomo? Não falei para vocês que o número atômico é a mesma coisa que o número de próton? Ou seja, se eu tenho 11 prótons, 11 de número atômico, significa que eu tenho 11 cargas positivas também. Se eu tenho 11 cargas positivas, obrigatoriamente eu tenho que ter quantas cargas negativas? Obrigatoriamente eu também tenho que ter 11 cargas negativas, porque a gente não está trabalhando com um íon. A gente não está trabalhando com uma espécie carregada positiva ou negativamente.
Ok? Fizemos a parte do recordando, como a gente faz em toda a aula. E agora vamos para a parte nova, que são as semelhanças atômicas. Aqui nas semelhanças atômicas, se vocês quiserem, deixa um tempinho aqui. Vamos deixar a tela bonitinha. Depois vocês tiram um print, qualquer coisa. Copiem isso no caderno, por favor. Semelhanças atômicas. A gente vai trabalhar com 4 semelhanças atômicas. Quais são as 4 semelhanças atômicas? Elementos isótopos, isóbaros, isótonos ou elementos que sejam isoeletrônicos. O que são elementos isótopos? Elementos isótopos, grifei para vocês as letras já. Elemento isótopo, elemento que tenha o mesmo número atômico. Ah, e onde que está representado o número atômico? Volta lá em cima, número atômico está representado aqui. Então, ele vai ter o mesmo número de prótons dentro do núcleo. Elementos que são isóbaros são elementos que têm o mesmo A. O A indica o quê? Elementos que tenham a mesma massa atômica. Elementos que sejam isótonos. Fabi, onde que está o A? O A está aqui em cima, é a massa. Elementos com o mesmo número de nêutrons são considerados isótonos, tá? Mesma quantidade de nêutron, como que a gente calcula o nêutron? Nêutron é igual a massa menos o número de próton. E os isoeletrônicos. O que são os isoeletrônicos? Isoeletrônicos são os elementos que têm a mesma quantidade de elétrons dentro de um átomo. Vamos resolver um exercício agora? Peguem o caderno de atividades, por favor. Abram ele na página 21, que a gente vai resolver um exercício. Exercício, página 21, exercício número 12. Abram o caderno de atividades, por favor. Vou pegar aqui a questão, vou ler e a gente vai resolver juntos, ok? Já deixei um esquema montado aqui mais ou menos, mas vamos ler o exercício. Exercício 12. 2 átomos A e B são isóbaros. Já fiz uma seta aqui para representar o que eles têm em comum. Se eles são isóbaros, significa que eles vão ter a mesma massa atômica. Vamos continuar lendo o exercício agora. A tem número de massa 4x mais 5. Então, no A, a gente vai colocar aqui em cima na massa 4x mais 5. E número atômico 2x mais 2. E B tem número de massa 5x mais 1. 5x menos 1. Fiz errado aqui, vamos corrigir. B tem número de massa igual a 5x menos 1. Ok, vamos continuar. Tem número de massa 5x menos 1. O número atômico, número de massa, número de nêutrons e número de elétrons do átomo A correspondem a respectivamente. Bom, então a gente vai ter que calcular o valor de massa, número atômico, número de nêutrons e número de elétrons para o átomo A. Se a gente viu que esses dois elementos são isóbaros, significa que a massa dos dois tem que ser igual. A massa representada aqui em cima, não é? Então, a gente vai trabalhar com uma igualdade. Que igualdade é essa, Fabi? A gente vai trabalhar com essa igualdade aqui. 4x mais 5 tem que ser igual a 5x menos 1. Regra de matemática, letra para um lado, número para o outro. Então, 5x menos 4x é igual a 5 mais 1. Troquei de lado, joguei o 4 para cá e o menos 1 para cá. Muda o sinal e agora a gente vai resolver. 5x menos 4x é igual a x.
5 mais 1 é igual a 6. Poxa, achei o valor do x. Se eu achei o valor do x, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse x e vou substituir nesses dois valores aqui. No 4x mais 5 e no 2x mais 2. Ah, então vamos trocar agora isso daqui. Como que a gente vai calcular a massa desse elemento? A massa não estava indicada por 4x mais 5. Substituir o x pelo valor que a gente achou. 4 vezes 6 mais 5. 4 vezes 6, 24. 24 mais 5. Então, a gente tem que a massa desse elemento vale 29. Beleza? Então, agora vamos achar o número atômico. Como que a gente vai calcular o número atômico para esse elemento? O Z. Parte de baixo. Então, a parte de baixo vai ficar 2x mais 2, não era? Então, agora a gente vai substituir também o x pelo valor do x que a gente encontrou. 2 vezes 6 mais 2. 2 vezes 6, 12 com 2, 14. Poxa, achei o A e achei o Z. Não tinha uma regrinha que a gente tinha lá no comecinho do módulo, que o A é igual ao Z mais o N. Bom, então a massa vale 29. O número atômico vale 14. Então, agora só falta descobrir a quantidade de nêutron. Nêutron é igual a 29 menos 14. Nêutron igual a 15. Achamos todos os valores. Agora, vamos colocar na sequência que o exercício pede. Calcule o número atômico. Então, vamos colocar a resposta aqui bonitinha. Número atômico igual a 14. Opa, ele queria número de massa primeiro. Número atômico. Não, primeiro ele pedia número atômico, sim. O número atômico, 14. Segundo, número de massa, 29. Terceiro item, número de nêutrons, igual a 15. E, por último, o número de elétrons. De novo, como o átomo é neutro, ele não ganhou e nem perdeu o elétron, o mesmo tanto de próton que a gente tem vai ser o mesmo tanto de elétron. Então, ele também tem 14 elétrons, alternativa D de dado. Dúvidas? Me mandem mensagem, por favor. Agora, vamos continuar o conteúdo com a parte da eletrosfera de um átomo. O que é a eletrosfera de um átomo? Fabiana adora uma cor, tinha que fazer o átomo todo coloridinho. Toda vez que a gente está trabalhando agora com a ideia do modelo de Bohr, a gente trabalha com níveis de energia, com camadas de energia. São 7 níveis de energia, são 7 camadas energéticas. Representação do núcleo e as 7 camadas. Cada camada comporta uma determinada quantidade de energia e uma determinada quantidade de elétron. Camada K comporta 2 elétrons, camada L, 8, M, 18, N, 32, O, 32, P, 18, Q, 8. Sequência. Quanto mais longe, mais energia. Quanto mais próximo, menor. Quanto mais próximo do núcleo, menor a quantidade de energia que esse átomo vai precisar. Tendo isso em mente, por que a gente vai trabalhar com a ideia da eletrosfera agora? A gente vai trabalhar com a distribuição dos elétrons de cada átomo. A distribuição dos elétrons é de fundamental importância para a gente trabalhar com os nossos próximos conteúdos. A parte de ligação iônica, a parte de ligação covalente. Então, vamos trabalhar com o nosso bonito diagrama de Linus-Pauling. O que é o diagrama de Linus-Pauling? O diagrama de Linus-Pauling determina quantos elétrons a gente tem em cada nível e em cada subnível energético. Como que a gente vai colocar esse diagrama? A gente trabalha com 4 tipos de subnível. Subnível S, subnível P, D e F. Sapo, pula, dentro e fora.
Ai, tem gente que usa outro. Sem pão dá fome. Não gosto muito, não. Eu gosto mais dos meus sapinhos pulando, tá? Como que a gente vai montar esse diagrama? São 7 camadas, então vão ter 7 números. Sapo pula dentro, sapo pula dentro fora, sapo pula dentro fora, sapo pula dentro, sapo pula. Tem que saber montar esse diagrama, tá? Então vamos de novo. Mais próximo. Sapo pula dentro, sapo pula dentro fora, sapo pula dentro fora, sapo pula dentro e sapo pula. Viram que eu coloquei umas setas aqui em amarelo? Essas setas é como a gente vai fazer a distribuição eletrônica desses elementos. Cada subnível comporta uma determinada quantidade de energia. Na camada S, por exemplo, a gente pode ter no máximo 2 elétrons. Na camada P, 6. Na camada D, 10. E na camada F, 14 elétrons. Fabi, como que eu vou lembrar disso? Pô, 2 em 2. 4 em 4, falei errado. Corrigi. Sempre de 4 em 4. S2, coraçãozinho. Ai, que meme horrível. Mas vale. Então, de um subnível para outro, a gente vai aumentando sempre em 4 elétrons, tá? 2, 6, 10, 14. Aumenta de 4 em 4. E a distribuição eletrônica sempre vai acontecer, então, na diagonal, nunca na horizontal. Por favor, não me façam a distribuição eletrônica na horizontal. Ela sempre vai acontecer na diagonal, tá? Então, como que vai ficar essa distribuição? Por exemplo, a gente vai começar aqui no 1s2. Depois, 2s2. Sobe. 2p6, 3s2. Sobe. 3p6, 4s2. Sobe. 3d10, 4p6, 5s2. Sobe. 4d10, 5p6, 6s2. Sobe. 4f14, 5d10, 6p6, 7s2. Sobe. 5f14, 6d10, 7p6. Lembram que eu mostrei para vocês a quantidade de elétron que a gente tinha por cada camada? K comporta 2, L8, M18. Bom, então vamos pensar da seguinte maneira. Camada K, primeira camada nossa, não é? A gente tem qual subnível? S. S comporta no máximo 2 elétrons. Por isso que o K comporta 2 elétrons. Agora no L, o que a gente tem? O S e o P. O S é 2 e o P é 6. 2 mais 6, total 8. Aí na camada M a gente tem o S, o P e o D. Então tem 2, 6 e 10. 2 mais 6, 8. Com 10, 18. Olha! Segue o mesmo padrão do que a gente viu anteriormente, tá? Então tem que ficar decorando esses numerinhos aqui? Não! Aprendam a montar esse diagrama que a vida de vocês está linda, está feita, está maravilhosa, tá? Distribuição sempre na diagonal, lembrando disso, de cima para baixo, sempre sobe, desce, sobe, desce. Vamos fazer a distribuição agora de 2 elementos para a gente tentar entender esse conteúdo. Tira o zoom um pouco para a gente poder usar o nosso diagrama aqui em cima. Cálcio, por exemplo, vou usar como exemplo o cálcio e o ferro. Cálcio tem massa 40 e número atômico 20. O que a gente distribui é sempre a quantidade de elétrons, tá? Só que se eu tenho 20 prótons, significa que eu também tenho 20 elétrons. Então, como que a gente vai fazer essa distribuição eletrônica? A gente vai fazer a distribuição até que esses numerinhos aqui de cima, até que os expoentes somem 20. Então, vamos começar a fazer a distribuição eletrônica. Começo aqui no 1s. 1s, 2. Depois, 2s, 2. Em seguida, sobe e desce. 2p6. Vamos ver quanto que a gente já tem até agora.
2 mais 2, 4, mais 6, 10. Não cheguei no 20 ainda, então vou continuar distribuindo. Depois do 2P6, eu venho pro 3S2. Depois do 3S2, sobe 4P6. Então, já deu 2, 4, 10, 12, 18. Tô chegando perto do 20. Depois do 3P6, Fabiana corrige. Depois do 3P6, a gente vem para quem? Agora a gente vem para o 4S2. Bom, vamos ver agora quantos elétrons que a gente distribuiu ao todo. Então, aqui eu tenho 2, 4, 10, 12, 18, 20 elétrons distribuídos, exatamente na quantidade de elétrons que eu queria. Quantas camadas a gente tem? A gente tem camada K, que é a camada 1, com quantos elétrons? Camada K com 2 elétrons. Segunda camada nossa. Camada número 2. Quanto que a gente tem na camada número 2? Na camada número 2 a gente tem 2 com 6. Então, na camada L, eu tenho 8 elétrons. Próxima camada. Camada 3. Quantos elétrons a gente tem na camada 3? Na camada KLM. Na camada M, a gente tem 2 mais 6. Ah, e amarelo ficou muito clarinho. Mas na camada M a gente tem 8 elétrons também. Vou reforçar essa cor. Vamos colocar ela de... Na camada M, a gente tem 8 elétrons. E para terminar, qual que é a nossa última camada? Nossa camada final, a gente tem a camada 4. Então, na camada N, a gente tem 2 elétrons. Ok? Então, agora vamos fazer a mesma coisa, só que para o ferro. Distribuição eletrônica também. Agora a gente tem 26, então vamos distribuir 26 elétrons. Começando. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Até aqui em cima eu só copiei. Até aqui eu só copiei. É a mesma coisa, deu 20. Depois do 4s2. Todo S tem 2. P6. D10. E F14. Tá. Depois que a gente trabalhou com o 4S2, vamos ver para onde que a gente vai. Desceu, subiu. Então, agora eu venho pro 3D. 3D10. Então, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. Passou? Eu posso deixar aqui com um elétron a mais? Não. Então, eu não vou colocar os 10. O que que a gente vai fazer, então, nesse caso? A gente não precisa de 10 elétrons na camada 3D. A gente precisa de quantos elétrons nessa camada 3D? Ah, meleca. Vai ficar feio, mas tudo bem. Eu preciso chegar no 26, não é? Até aqui deu 2, 4, 6, 2, 4, 10, 12, 18, 20. Para chegar no 26, então eu só preciso colocar 6 elétrons. Cuidado com isso. Eu posso colocar menos. O que eu não posso fazer? Colocar a mais. A mais não tem como. Eu posso colocar sempre a menos. Nunca coloquem elétron a mais, tá? Cada subnível comporta uma quantidade determinada de energia. Terminei a distribuição. Então, agora vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar por nível de energia. Quais são os níveis de energia que a gente tem? Ah, achei minhas outras canetas. Camada 1. Camada 2.
Agora, cuidado. Dá uma olhada na camada 3. Onde está a camada 3? A camada 3 está aqui, mas também está aqui. E, por último, a gente tem uma camada perdida, que é a camada 4. Então, se a gente tem 4 camadas, vamos pensar em alfabeto. K, L, M e N. K, L, M e N. Quantos elétrons eu tenho na camada K? Na camada 1, eu tenho 2 elétrons. Na camada 2, eu tenho 8 elétrons. Na camada 3, 2 mais 6, 8 mais 6, 14 elétrons. E na camada N, na camada 4, eu tenho 2 elétrons. Então, eu posso terminar com menos. Eu nunca posso terminar com mais. Eu não posso ir além dos elétrons do que eu preciso. Ok? Tendo isso em mente, 2 termos importantes para a gente agora. O que é a camada de valência e o que é o elétron de diferenciação? Camada de valência, camada mais externa, o maior numerão. Nesse caso, e o N ficou ruim de enxergar também? Não, dá para enxergar, né? Então, aqui a gente tem camada 1, camada 2, camada 3, camada 4. Quem vai ser a camada de valência? A camada de valência é a camada mais externa, é o maior numerão. Então, essa daqui é minha camada de valência. A mesma coisa aqui embaixo. Isso daqui é minha camada de valência. Então, no caso do cálcio, o 4s2 é minha camada de valência. No caso do ferro, o 4s2 é minha camada de valência. Já o elétron de diferenciação, o elétron mais energético, é o elétron onde a distribuição eletrônica termina. No caso do cálcio, a camada de valência também é o elétron de diferenciação. Também é o elétron mais energético, porque é onde a distribuição eletrônica terminou. Mas e agora no caso do ferro? A camada de valência corresponde ao elétron mais energético? Não. O elétron mais energético, o elétron de diferenciação, é o 3d6, que é onde a distribuição eletrônica terminou. Bonitos, vamos resolver uns exercícios. Falo com vocês no WhatsApp daqui a pouquinho. Beijo, beijo, até mais.